Você acha que tem muito barulho na cidade? Não, muito pelo contrário, eu acho que até calma demais. O som é um estímulo melhor para a festa ficar completa, nunca é demais. Acho que o jovem que não gosta disso aqui deve ser maluco. É tudo uma questão de clima. Se eu morasse num prédio aqui por perto, por exemplo, eu não iria concordar. Mas como eu estou presenciando, eu estou no clima dessa curtição, eu não tenho o que questionar. Aqui, no Chuleta, é necessário ter uma poluição sonora, tipo som alto, som de carro, essas coisas, é necessário. Mas se é uma coisa que a gente está querendo se divertir, um sonzinho agradável, acho que não vai incomodar ninguém. Eu sei que tem muita gente chata, entre aspas, que se incomoda, mas a gente não pode fazer nada, a gente só está tentando se divertir. Prazer, ela se pegou, eu nem quis saber, ela quis amor. Em pleno século XXI, a poluição sonora é um dos mais graves problemas de saúde pública que chama a atenção da Organização Mundial da Saúde e de toda a sociedade brasileira. Na Bahia, o jeito alegre, festivo, criativo e musical do baiano, aliado à massificação dos equipamentos de som, são fatores que ampliam a poluição sonora na capital e no interior. Produz-se uma quantidade exagerada de ruídos que resultam no crescimento do estresse, problemas auditivos, conflitos entre vizinhos, brigas no trânsito, dentre outras questões que tiram o conforto e a tranquilidade das pessoas nas cidades. As pessoas acham, em geral, de que existe uma chamada lei do silêncio e que, baseado nessa lei do silêncio, a pessoa pode fazer barulho à vontade, seja em que nível for, durante o dia, bastando diminuir a partir das 22 horas. Isso não é verdade, não existe. Mesmo durante o dia, as pessoas têm que respeitar o direito ao próximo. Se você tem um barulho, um local barulhento numa zona rural, aquilo dilui. Aquilo é circunscrito, ou seja, um grupo de pessoas que está ali numa farra, ou num batuque, ou seja lá o que for, e dilui em grandes descampados, em grandes massas de ar, no arvoredo, na coisa toda. O asfalto, o concreto, as paredes, os corredores formados pelas ruas, pelas galerias, são amplificadores do barulho. O barulho lá no mato ele se transmite pelo ar, são 340 metros por segundo a velocidade de transmissão do som no ar. Tá? O barulho na cidade se transmite pelo concreto, o sólido, são 1.500 metros por segundo. Então um barulho até menor do que aquele batuque na zona rural, o barulho do barzinho aqui, ele entra no seu apartamento lá no 10º andar, parece que é dentro do seu ouvido. Você está dentro de um ambiente com som alto, você nem percebe aquilo que está ali causando, mas realmente você chega em casa estressado justamente pelo esse excesso de som. O barulho ele é uma forma de estresse, então ele é um elemento estressogênico. Ao estresse do trânsito, ao estresse da dívida, ao estresse das confusões, você ainda soma o estresse do barulho. Nós tínhamos clientes, que nós tínhamos laudos de psiquiatra, de famílias que tinham crianças com deficiências mentais e que as crianças tinham uma piora assustadora, a ponto dos psiquiatras mandarem para a gente os laudos mostrando a piora da criança após aquele ruído começar a aparecer ali perto, da criança se morder, se flagelar, piorar o tratamento dela em função porque ele agride, ele não lhe deixa dormir. E mesmo que você durma, você não consegue chegar ao sono REM. Então, se você não tem esse sono REM, esses neurônios seus não reconstrói. Então você, no outro dia, vai ser um indivíduo mais medíocre, com menos capacidade de raciocínio, com problemas de apreensão de escritos e de ideias, e fora disso, com uma propensão às infecções oportunas assustadora. O barulho predispõe à hipertensão arterial, pode agravar uma pessoa que sofre de pressão alta, tá, e que vive num ambiente barulhento, o efeito do remédio pode ser menor nesta pessoa. Tá, provoca efeitos no aparelho digestivo, o barulho retarda a digestão. O barulho envelhece mais rápido, isso é uma coisa que pouca gente sabe. Mas especialmente as mulheres, e de novo as mulheres são mais sensíveis que os homens afetos
a gente agrava a saúde. O barulho faz mais mal às mulheres que aos homens, porque fazem-nas envelhecer mais rápido. Em compensação, o barulho está por trás, por exemplo, de impotência sexual nos homens. Você está concentrado, né? ou então conversando com alguém, atendendo um telefone, e de repente passa o carro para aqui na área e você fica irritado, incomodado de seus ouvidos, né? E aquilo, quando você deixa o trabalho à noite, você sente o reflexo desse estresse. Graças a Deus ainda não existe esta enorme poluição sonora em Angola, mas com a influência da Globo e do Brasil, do Carnaval brasileiro, que está presente cada vez mais, portanto, em Angola, não duvido que daqui a 2, 3, 4 anos tenhamos o mesmo nível de som nas ruas através dos trios elétricos, essas coisas assim, não duvido. Assim, normalmente nos lugares que a gente toca, o que eu percebo é que às vezes a gente conversa muito baixinho e aqui a gente não tem uma certa educação de escutar música na noite. Então o que é que acontece? As pessoas, parece que elas vão falando mais alto, cada vez mais alto, e a gente vai aumentando, eles vão aumentando. No fim está uma confusão, porque nem a gente curte direito o som, nem eles ouvem de verdade, né? Então, muito em função disso, o controle do volume se perde, entendeu? Quando se trata de carnaval, tá na rua, você se protege? Me protege, com certeza, com certeza. Eu estou sabendo o que eles estão fazendo lá em cima. Você não tem condição de ficar 1 hora a 1 metro do trio elétrico sem ficar com um ouvido danificado. Eu, por exemplo, só toco o carnaval ou com headphone ou com protetor auricular. E a exposição de 6, 7, 8 horas a esse tipo de ruído é uma coisa insuportável. Nosso problema aqui em Salvador é que a gente tem um som extremamente assim, mecânico, incomodando. A gente tem carro de som, a gente tem gente... Parece que o som... ele é o som no carro, a potência mostra o poder da pessoa. Mais potência você tem no carro, mais potente você é. O som realmente leva a euforia, porque ele lança as morfinas orgânicas no seu organismo, tá? E você fica excitado, extremamente excitado. Então, e fica eufórico. Você vê que todos nós, se estamos atrás de um trio e começa a tocar, daqui a 5 minutos está todo mundo eufórico. Tem um levantamento, né, feito pela Secretaria de Planejamento aqui de Salvador e nos encaminhou agora no início do ano. Por exemplo, bar, restaurante e boate. No ano de 2001, haviam 9.220 denúncias aqui em Salvador, somente para estabelecimentos dessa natureza, né, bar, restaurante e boate. Em 2004, ou seja, 3 anos depois, 13.973 denúncias. Todos os bares e restaurantes têm que ser licenciados, têm que receber um alvará de funcionamento. Então, no momento que esse proprietário se dispõe a abrir ali, na sua garagem, um barzinho e tal, no momento que o órgão da prefeitura dá esse alvará, ele tem que estar ali preocupado. Olha, você vai fazer atividade sonora? Trabalho na Suleta e a gente tem muito trabalho com isso, porque o pessoal ouve o som altíssimo, que prejudica a vizinhança é que sofre com isso. E você acha o que disso? Eu acho que precisamos mudar a mentalidade das pessoas, conscientizar elas que o som é uma coisa ambiente, não para todo mundo ouvir. Às vezes não está prejudicando ele, mas está prejudicando o próximo. É porque a cerveja é barata e aqui tem vários cursinhos, tem a UFBA aqui perto, então as pessoas saem e vêm direto para aqui. Aqui é mais um local onde elas se encontram antes de ir para a balada, para a festa mais tarde. Você tão gostoso,
Em toda oportunidade já fui chamado no Ministério Público. Mas o meu procedimento no Ministério Público, que eu comuniquei a eles que eu não tenho nem som na casa. O som a poluição sonora que incomoda os demais é a respeito dos carros de som. E isso aí devia ter, os órgãos competentes deveriam aplicar uma lei em cima desses carros de som. A poluição sonora, quando a gente vê na legislação, nas resoluções, na lei municipal do silêncio aqui em Salvador, ela não abrange diretamente a questão da emissão do som pelos veículos. Então a Polícia Militar poderia fazer esse trabalho junto com os órgãos da Prefeitura, com a SET, com a CESP, e identificar esses proprietários dos automóveis, né, com a placa, com tudo, o nome de quem está ali, e lavrar os flagrantes. Então, assim a gente com certeza conseguiria coibir essa questão da poluição sonora causada pelos automóveis. Para botar um som potente mesmo aqui, sai por quanto assim? Em média de 5 mil para lá. 5 mil? 5 mil, som potente, de qualidade. Você instala muito som aqui? Muito. Numa semana você chega a instalar quantos sons aqui? Pesado, 3. 3 sons por semana? 3 são pesados, porque assim, som pesado leva um dia, 2 dias. Agora um som muito pesado, você trabalha até uma semana. O som, em geral, é bom, mas demais incomoda. Você não sabe quem é que você está ouvindo, se é reggae, ou se é pagode, ou se é rocha. Aí fica aquela poluição mesmo, que aí que você está no barzinho com sua esposa, querendo tomar um chopp, bater um papo aí, não tem papo. Só zoada, poluição. Acabei de falar. Na mesa, ela quebra na mesa, ela empurra, fica na mesa, ela fica de quadro na mesa, A zoada incomoda qualquer um de nós. É um negócio de muita zoada, muita coisa, incomoda. Eu acho que o som está muito exagerado. Eu acho que deveria ter uma maneira de regularizar o som, não exterminando o carro de som volante, que eu acho que é importante, que traz também emprego para muitas pessoas. Mas seria importante que pudesse diminuir ou medir os decibéis, colocasse uma altura correta, para que não viesse incomodar tanto as pessoas, né? Principalmente nós que trabalhamos aqui na frente, ao atender um telefone, uma coisa atrapalha um pouco com esse som muito alto que passa na rua. Então seria importante que houvesse uma maneira de regularizar o som, né? Fazer uma convivência melhor entre o som e as pessoas que vão escutar também. E atenção, os primeiros casais a chegarem receberão rosas. Participação. Eu morava ao lado de 2 bares, né? Um em cada esquina, e era muito comum, frequente demais, o som alto. Não do bar em si, mas dos próprios clientes que chegavam com o carro, né? E colocavam o som na maior altura. Muitas vezes era 2, 3 carros. Eu cheguei ao ponto até de me mudar de residência. 99 centavos o quilo. Leite supermercado de branco, batata o quilo. 90 centavos o quilo. Cebola branca. Alô, papai! Em relação à poluição sonora, existem 3 formas de reprimir, de repressão, que é a forma administrativa, a civil e a penal. Então, de forma administrativa, o indivíduo pode ser multado, pode ser advertido, pode ter apreendido o seu instrumento que está provocando a poluição sonora. Em termos civis, a pessoa pode ser processada, pagar uma indenização para as vítimas, para as pessoas que estão sofrendo o mal. E tem o lado penal, que configura contravenção penal ou crime ambiental. A Lei das Contravenções Penais prevê no artigo 42 que a perturbação por instrumentos sonoros gera prisão de 15 dias a 3 meses. Eu venho há 4 anos, mais ou menos entre 2000 e 2001, eu já entrei com uma baixa-assinada aqui dos meus colegas aqui na empresa, para que alguém tomasse uma providência, e eu fiquei sabendo que isso seria com o promotor, que é até hoje o doutor Julimar. O Ministério Público ele está em contato com toda a sociedade, com toda a população. Então, os problemas, antes de desembocar na justiça, os problemas passam pelas mãos do promotor de justiça, que está em contato direto com a comunidade. A competência para tratar de poluição sonora
federal, estadual e municipal. Então, as 3 esferas de poder podem atuar para disciplinar a questão. O que, lamentavelmente, eu sinto aqui enquanto promotora de justiça nessa atividade é a falta de comunicação e de intercâmbio entre os órgãos. Então, um bate a cabeça, ficam superpondo ações, isso não é comigo, é de fulano e tal. E, às vezes, na própria esfera de poder, como, por exemplo, às vezes na própria esfera municipal, as próprias secretarias não se interligam. Imagine quando são esferas estaduais, federais. Então, aí mesmo é que há uma distorção total de atividades. Então, acho que antes de mais nada, o poder público deveria se estruturar, haver uma interligação entre suas atividades, para daí poder atacar o problema de frente à comunidade. A maioria das pessoas diz assim, não, a gente escuta com o ouvido, então vamos aprender que não é. Ah, é isso mesmo, vamos aprender que a gente não escuta com o ouvido. O ouvido, o que ele é? O ouvido, ele é um captador. Então vamos dar um passeio pelo ouvido da gente. A orelha é um captador, é uma campana que capta o som entra pela orelha. Entrando pela orelha, entra por um conduto, esse canalzinho que o pessoal futuca com cotonete, erroneamente, é um conduto auditivo externo, uma coisinha de 1,5 cm a 2 de comprimento e não mais do que 5 milímetros, 6 de largura. No fundo desse canal você tem uma membrana que fecha o conduto, é o tímpano, todo mundo ouve falar também. Atrás do tímpano você tem 3 ossinhos encadeados, grudados um no outro. O primeiro gruda no tímpano e no segundo. O segundo gruda no terceiro, tá? E este terceiro ossinho, ele tapa um buraco que tem aqui atrás, que é um buraco de um canal que tem exatamente a forma de um caracol situado aqui atrás. Dentro desse canal você tem um líquido que a gente chama de linfa, endolinfa, tá? Que está em contato, lembra? Com aquele último ossinho que tapou aqui. Bom, lá no fundo do caracol, bem lá no fundo, e agora a gente precisa de um microscópio para ver, tá? Tem algumas células, tem um monte de célulazinhas que formam um órgão que nós chamamos de órgão de corte. Então, o barulho que entrou por aqui, que fez vibrar esse sistema de ossos e fez vibrar a linfa, esse órgão de corte detecta essas vibrações e transforma ela em impulsos elétricos. A vibração mecânica, a vibração do ar é mecânica, o som é uma energia mecânica, uma forma de energia mecânica. É transformada por esse órgão de corte em energia elétrica, que é mandada por um nervo que sai dele e vai lá para o cérebro. Então vai os pacotinhos de energia elétrica do órgão de corte lá para o cérebro, igual os pacotinhos da internet. Quando chega lá no cérebro, a gente decodifica aqueles pacotinhos como, isso é um som de um carro, isso é um som de um animal, isso é um som de um rádio. Então, em realidade, a gente escuta com o cérebro, não é com o ouvido. O que mais incomoda são os carros de som, né? Muitas vezes aqui no local de trabalho, a gente está se comunicando, até mesmo no caixa, quer passar alguma informação, os carros passam aqui muito alto, o volume de som muito alto, mas na hora incomoda pra caramba mesmo, fica doendo o ouvido assim, o som muito alto, tem que parar tudo. O ouvido fica doendo, o ouvido dói, fica o eco já do som, entendeu? E eu não consigo trabalhar assim, tem que tomar remédio, isso, aquilo, botar remédio no ouvido, porque o ouvido fica doendo. As células do órgão de corte que morrem não são repostas pelo organismo, elas não renascem, não existe tratamento, não existe remédio, não existe operação, não existe nada. A perda determinada, a perda de audição, determinada por essa exposição crônica a ruído elevado, é uma perda que é irreversível, é para o resto da vida. O barulho confunde o homem, confunde a mulher e deixa as crianças surdas. É música de pagode, música de seresta, várias músicas, é mais música de seresta. Coração, para que se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. Essa música incomoda. Essa música você gosta? Eu gosto, mas incomoda toda hora e o som é muito alto. Incomoda. Às vezes até na própria audição da gente, acho que por ouvir som muito alto durante o dia, às vezes a pessoa em casa fala com a gente baixo e não escuta tanto. Acho que isso afeta a nossa audição. Na hora que você vive num ambiente onde tudo é alto, se você não falar alto, ninguém lhe ouve, então tem muitas circunstâncias que você está realmente vivendo no seu habitat, tudo com som alto.
E passa ônibus, passa moto, passa carro envenenado com barulho. Aí incomoda quando a gente quer descansar, às vezes quer meditar, quer ter uma paz, quer refletir um pouco. Aí você vai para a beira da praia, pôr na barra, você senta na balustrada, você quer ouvir só o som do mar, mas não pode, porque cidade grande é isso, né? Muito automóvel, muito carro. Eu também sou vítima, quer ver, em frente à minha casa tem um bar. Ele quer descansar domingo, é aí que a gente vê o quanto que a gente incomoda os outros, entendeu? O silêncio é procurado por Deus e o mundo. O silêncio é uma coisa normal. Quem é que não procura o silêncio? Todo mundo procura o silêncio. Inclusive, a legislação de Salvador é extremamente generosa quando ela diz que você tem que fazer o acondicionamento acústico e não o tratamento acústico, porque há uma diferença dos dois. Quando você fala acondicionamento, você baixar o volume já é um acondicionamento. Quando você fala em tratamento, ninguém pode escutar lá fora. E eu já vi nos bares gente resolvendo realmente um isolamento acústico de uma maneira muito boa. A primeira coisa é fechar. Eu acho que tem que ter uma estrutura que permite, a partir de uma certa hora da noite, de poder fechar janela e portas e com material que não seja só um vidrozinho, mas um material absorvente, para poder fechar o ambiente. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é, a partir do momento, por exemplo, que você tem umas paredes duplas, mesmo com um vazio entre, um ar só, dentro, resolva muito. A terceira coisa, barato também, em função de laje, nós temos laje de isopor aqui em Salvador. É possível fazer uma laje com isopor dentro. Esse aí é um absorvente muito bom. E a quarta coisa, eu acho que realmente, de vez em quando, tem que dar tem que abaixar um pouquinho o volume do som. Não é impossível de poder se divertir à noite com 10 decibéis a menos. A educação tem que ser também trabalhada, não é só também reprimir, mas acho que também nós temos a obrigação de prevenir. Então essa questão educativa, educacional, tentar mostrar às pessoas o quanto nocivo é essa questão dos decibéis aos ouvidos humanos. Então a gente tem que fazer esse trabalho da prevenção, da educação. Mas se não houver uma repressão efetiva dos órgãos fiscalizadores, eu acho assim que de nada adianta. Porque, lamentavelmente, culturalmente, nós temos essa sina. Nós somos obrigados, por lei, a ter um uso adequado da nossa propriedade. Nosso direito termina onde começa o direito do outro. É claro, podia ser um negócio mais concordado, que fosse uma coisa que não incomodasse muitas pessoas, que pegam vamos supor, um carro de som, ao invés de colocar com aquele som alto, colocava normal, que não precisa aquilo para estar a pessoa acomodando, às vezes que até na casa você sente o impacto. Eu acho que todo mundo tem o direito de escutar o que quer, e se o carro é seu, você tem todo o direito, entendeu? Eu tô com o meu som do meu carro aqui ligado, num volume adequado para se escutar. Mas aí já chega outro ali, bota também no que ele acha. Mas aí ele vê que o daqui tá incomodando um pouco, ele vai aumentar mais. Aí eu acho que o dele já tá me incomodando, eu aumento mais. E aí vai ficar naquela, né? Quando vai ver, quem tá de fora é que sobra.